Pessoal, hoje aí então, aula de busca e apreensão domiciliar. Bom, a busca e apreensão é uma peça básica aí, quando os senhores veem aí a deflagração de operações policiais. Como é que geralmente é a investigação? Ela tem duas fases, basicamente. Grandes investigações, né, gente? Não é investigação tipo de Maria da Penha, tá? Essas coisas que é muito cartorária, é só ouvir a vítima ali, testemunhas que residem com ela, ou enfim, alguma testemunha do local, e aí é uma situação específica. As investigações grandes, né? Então sempre tem a fase oculta, que é a fase em que a equipe busca aí levantar elementos probatórios, oitiva de testemunhas, quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, captação ambiental, medidas probatórias para depois você ir avançar sobre a fase ostensiva da investigação, quando você vai pedir busca e apreensão domiciliar, prisão temporária ou prisão preventiva, enfim, sequestro dos bens lá, né? Então, geralmente, a fase oculta, você pede as medidas probatórias para fazer levantamentos, né, e conseguir provar aí o envolvimento dos investigados. Feita essa análise probatória, vem aí sim a fase ostensiva, em que se vai buscar novos elementos probatórios, né, prisão e busca apreensão, enfim, sequestro, e geralmente você pede nesse momento tudo de uma vez. Se você pedir só a prisão, por exemplo, e não pedir o sequestro, e lá tem elementos que indicam que a pessoa, por exemplo, estava lavando dinheiro, ou estava ocultando valores provenientes do crime em conta bancária. Provavelmente, se investigado, se ele for um pouquinho inteligente, ele vai pegar o dinheiro ali da conta e vai arrancar fora, vai transformar em Bitcoin, vai sacar em espécie, vai, enfim, vai dificultar a apreensão, o sequestro aí desses valores. E às vezes ele tem mais interesse no, no patrimônio em si do que na sua liberdade. Às vezes é um crime, por exemplo, em que a pena é muito baixa. Vou dar um exemplo muito, que acontece muito no dia a dia, é o caso do estelionato. Ainda mais com a alteração recente, em que o estelionato demanda a representação da vítima, tem casos em que a pessoa sabe que vai ser presa, né? Mas ela consegue tanto dinheiro, tanto patrimônio, que a prisão para ela ali é tranquila, porque ela vai puxar aí uma cadeia muito grande, uma prisão muito grande, vai pegar aí 10 anos, né? Nunca vi na prática, mas enfim. Ele ficou 10 anos praticando estelionato. Vai cumprir aí 16% hoje na lei de execução penal, né? Sou primário e tal, é um crime sem violência, e vai ficar aí no máximo 2 anos preso. Então, assim, roubou 10 milhões, por exemplo. Quanto tempo eu, delegado de polícia, tenho que trabalhar para ganhar 10 milhões de reais? Provavelmente minha vida inteira, né? Então, assim, alguns crimes compensam. Então, assim, eles já sabem que vão ser presos, eles preferem ficar presos do que perder o patrimônio. Então, você faz uma investigação em que tenha patrimônio, estelionato, tráfico de drogas, corrupção, né, fraude, licitação. Sempre que tiver indicação de bem do investigado, você tem que sequestrar o bem também, porque senão o bem é desfeito e depois você não consegue alcançar. Então, nessa fase de deflagração de operação, é importante que faça tudo de uma vez: busca apreensão, prisão temporária, prisão preventiva e também o sequestro de bens aí do investigado. Tranquilo? Beleza? Então você vai perder o fio da meada e aí você vai, às vezes, conseguir uma prisão que vai ter pouca efetividade, porque o cara vai sair, tem patrimônio, vai conseguir aplicar golpes mais requintados, né? Ou vai até conseguir traficar de maneira mais inteligente, porque ele vai descobrir durante a investigação como é que chegou a ele, a investigação, ele vai ter acesso ao inquérito, e pode ser que ele fala, aqui onde que eu rodei aqui, ó. Onde foi o local que eu rodei aí, e vai se especializando, né, na prática criminosa, tá? Então isso é importante na fase ostensiva, você pedir tudo de uma vez, tranquilo? E pode ser que a fase ostensiva você evolua na investigação, né? Você faz a primeira fase, por exemplo, da fase ostensiva, você consegue documentos, arquivos digitais aí, o próprio celular do investigado, que tem muita coisa, né? Você sabe hoje que tudo está no smartphone, então tem sua agenda, os seus contatos, suas conversas no WhatsApp, suas conversas em outros aplicativos. Então tudo está nos comprovantes bancários, né? De transação. Então teve situações que a gente fez 4, 5
fases da investigação, e aí a gente vai avançando na investigação até chegar nas camadas mais altas da, da organização criminosa ou da associação para o tráfico ou da associação criminosa, tá? Então você começa às vezes por baixo e vai chegando até o topo, e tem vezes que você começa pelo topo e vai descendo. Tem até a questão aí, né, doutrinária do bottom-up ou do shutdown, que você começa às vezes por cima, às vezes começa por baixo. Aí depende do tipo de investigação que você está fazendo. Enfim, mas aí é importante que quando for fazer a fase de deflagração, em relação àqueles investigados que já foram identificados, você pedir tudo que tiver direito. Tranquilo? Beleza? Conversamos demais, vamos logo para a parte que interessa, né? Para a aula. Então, está aí busca e apreensão domiciliar. Bom, a estrutura da peça é a mesma de todas, né, gente? Das representações, né, de maneira geral. Uma ou outra ali muda. Não, o professor já falou nas peças inaugurais, é diferente. Mas a representação, de maneira geral, é essa estrutura aí que a gente tem. Que é, claro, você já sabe, mas vou repetir: o endereçamento, a referência, preâmbulo, fatos, direito ou fundamentos, pedido e assinatura. O professor até agora não conseguiu aprender a mexer nessa mesa? Não. Mas até o final do ano de 2025, com certeza eu teria terminado. Teria aprendido. Beleza? Pessoal, diferença aí entre busca e apreensão. São duas medidas, né? Uma coisa é buscar e outra coisa é a apreensão. A busca é a diligência, né? É realmente procurar lá o que você quer localizar naquele endereço, né? Aí você faz a busca e não aprende nada, porque não tinha nada de interessante lá naquele local, né? Acontece. Então, assim, às vezes você fez uma busca lá, por exemplo, uma investigação de tráfico. Você foi lá no tráfico e não achou nem uma graminha de droga. Às vezes não aprendeu nada. Ou a pessoa já tinha mudado de endereço, mudou de endereço 2 semanas antes, 3 semanas antes, um mês antes. Acontece. Às vezes a investigação demora demais, às vezes o juiz demora demais para dar um mandado e a pessoa muda. Enfim, então tem situações em que tem a busca, você pede os dois, né? Busca e apreensão. Mas às vezes você pede a busca e nada é apreendido, tranquilo? E a medida é a apreensão é a constrição, né? Então, assim, é quando o delegado lá faz o auto de apreensão. E faz o quê? Para ele apresentar lá os objetos, e ele vai decidir o que apreende ou não para a investigação. Tranquilo que é mais a questão doutrinária aqui, só para vocês entenderem que busca e apreensão, apesar de ser dito junto sempre, né? Busca e apreensão, elas são medidas diferentes. Uma coisa é buscar, outra coisa é apreender. Tranquilo? Certinho? Seguindo aí. Conceito de caso, o senhor já deve estar mais do que experts nisso, mas enfim, qualquer compartimento habitado, não é isso? Pode ser trailer. Perdão. A pessoa no Brasil não tem trailer para pobre, não é verdade? Nos Estados Unidos, a favela lá é trailer. Então, se você for pedir, então aqui é muito incomum no Brasil, mas se for um trailer também está inserido no conceito de casa. Qualquer aposento ocupado de habitação coletiva. Então, é um hotel, um motel, enfim, se a pessoa residir lá, tem que residir, tá? No motel, por exemplo, tem que ser uma residência, né? Enfim, se a pessoa residir ali, terá que pedir a busca e apreensão para ser uma questão legítima. E compartimento não aberto ao público, principalmente nos casos de empresas, né? Então diz a doutrina do balcão para dentro. Se o balcão para fora não está no conceito de casa, se for do balcão para dentro, ou seja, local que não tem acesso ao público, é considerado domicílio, demandará autorização judicial para adentramento. Tranquilo? Bom, aqui para mim. Bom, aqui basicamente eu trouxe para os senhores a questão da diferença da busca e apreensão para o sequestro, tá? A busca e apreensão é cabível em relação ao produto do crime ou objeto material do delito, tá? Então vai ter que ser o bem obtido diretamente pela prática criminosa. O sequestro é cabível em relação ao proveito do crime, que é o que? A vantagem econômica indireta do delito. Beleza?
Lembrar sempre que bem imóvel, pessoal, é sempre sequestro. Não como você apreender uma casa, né? Não tem como apreender um imóvel, uma fazenda. Como sequestrar o imóvel, tá? Tranquilo? Vamos lá devagarzinho para vocês entenderem. Bom, objeto direto do crime. Por exemplo, no furto. Fui lá e furtei o celular do indivíduo. Aquele celular é objeto direto, é objeto material do crime. Ah, não, fui lá e furtei 10 mil reais numa casa lotérica, por exemplo. Invadi lá o telhado da casa lotérica, peguei lá o maçarico, cortei lá um pedaço do cofre, subtraí 10 mil reais, pratiquei um furto aí qualificado, não é isso? Aqueles 10 mil reais, eles são o objeto material do crime. Então, em relação àqueles 10 mil reais, vai ser a busca e apreensão. Ah, não. Descobri durante a investigação que eu pulei lá, peguei os 10 mil reais, peguei aquele dinheiro e comprei um carro. O carro placa tal. Aquele carro é o quê? Ele é o proveito do crime. Você vendeu aquele objeto do crime, que era. Perdão, você pegou aquele objeto do crime, que era os 10 mil reais, e transformou ele num carro. Você transformou aquela alteração, teve essa alteração de objeto para proveito. Então, será o proveito do crime aí, em relação ao furto, o tráfico de drogas, né? Quando a pessoa está aí traficando, vendeu 1 quilo de cocaína, conseguiu obter de lucro 100 mil reais. Os 100 mil reais também é objeto indireto do delito do tráfico. O objeto material do delito do tráfico é o que? É a droga em si, não é isso? Então, eu peguei 100 mil reais e comprei um carro com esse dinheiro, esse carro ele é o objeto indireto do delito. Você terá que pedir o sequestro daquele bem móvel, que é o carro, tranquilo? E imóvel, né? Apartamentos, casas, terrenos, sempre será sequestro. Ah, pratiquei o tráfico de drogas, lucrei do tráfico 1 milhão de reais e comprei um apartamento. Vou pedir o quê? O sequestro do apartamento. Tranquilo? Beleza? A questão é que chama a atenção o seguinte: dinheiro em conta bancária. Por exemplo, lá no Banco Central, lembra aquele furto do Banco Central de Fortaleza? Em que foram furtados acho que 100 e poucos milhões de reais. Tá. Vamos dizer que eu sou um dos assaltantes lá. Peguei 100 mil reais lá do banco do. Eu era só o chulézinho lá, eu era só o orelha lá. E ficou para mim lá 100 mil reais. Eu peguei 100 mil reais e depositei na minha conta, porque além de tudo eu sou um gênio, né? Do crime. Fui lá e depositei na minha própria conta, sem lastro nenhum, com dinheiro em espécie, né? O cara do gerente claramente vai fazer o quê? Vai fazer uma informação que tá fazendo um depósito bancário em espécie. Enfim, mas peguei esse dinheiro e depositei lá no banco, na minha conta, tá? Bom, o dinheiro em espécie, ele é o produto direto do crime de furto, porque, enfim, foi aquele objeto que foi subtraído lá do Banco Central de Fortaleza. Mas, como eu peguei esse dinheiro e depositei no banco, e deixa de ser objeto, porque eu tenho mais o dinheiro em espécie. Não foi mais foi aquele dinheiro que foi furtado diretamente lá do banco. Foi transformado em um crédito bancário. Então, quando estiver na conta bancária, você vai pedir o sequestro, tá? Você vai pedir o sequestro em relação àquele objeto. Até porque, pessoal, como é que você vai apreender 100 mil reais lá no banco lá? O cara foi, furtou, depositou dinheiro, por exemplo, no Banco do Brasil. Essas notas já foram no bolo lá. Você sabe onde está essa nota. Nenhum banco tem esse controle para onde foram essas notas especificamente, né? Elas entram lá nos malotes, há uma movimentação bancária digital, então, há uma transformação do dinheiro em espécie em crédito bancário. Então, essas notas vão ficar no bolo ali das notas que já tinham no banco. Não tem como você aprender ali aquela nota em espécie, tranquilo? Da mesma forma, se for uma fraude bancária entre contas e contas, tá? Ah, o cara, aquele golpe clássico, né? O golpe do novo número. Ah, mãe, mudei de número. Coloca meu número, transfere aí. Ah, mãe, preciso de 2 mil reais. Transfere aí. O cara vai e deposita o valor lá, ou transfere o valor. Aquele valor terá que ser objeto de sequestro, tá? Não de busca e apreensão. Porque a busca sem a busca e apreensão, o objeto tem que ser palpável, né? Como é que você vai apreender um valor em bancário? Não tem jeito, você tem que fazer um sequestro lá via Bacen Judi, que é o sistema do judiciário que faz o sequestro bancário. Então, sempre que eu for conta bancária, terá que ser sequestro, tá? Da mesma forma que imóvel sempre será sequestro,
conta bancária também será sempre sequestro. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Seguindo aí a aula. Tranquilinho? Tranquilo, né? Os requisitos são os mesmos, né? Cautelares. Fumos comics delicti, tranquilo. Mesma coisa o perigo in mora, não é perigo libertatis, porque estou falando de cautelar diverso da prisão. Você terá que sempre que indicar, sempre que possível, o que você está buscando lá no teu domicílio, então indicar mais ou menos o que você quer aprender lá dentro, né? Arma, droga, documento, enfim. Tem que demonstrar a imprescindibilidade da medida, né? Perito, porque há um risco aí de perecimento da coisa. Na prática, sempre esse risco é presumido, tá? Porque, enfim, a pessoa não vai ficar com as coisas lá sempre, mas, enfim, faz essa narrativa que há o risco de destruição do objeto material do crime, de provas, enfim, isso aí. Sempre está também, na sua fundamentação, a questão da inviolabilidade domiciliar prevista na Constituição, tá? Então começa lá falando no seu textinho lá, que há na Constituição preceito fundamental de proteção domiciliar. No entanto, no caso concreto, demanda uma autorização judicial para adentramento da casa, por isso, por isso, por isso. Então, assim, começa a fundamentação sempre citando aqui o artigo 5º 11 aqui da Constituição. Você lembrar o artigo, né? Se não lembrar, eu insisto também. Então, lembrar, não vai chutar o artigo, ainda mais a prova da PF, tranquilo? Porque não tem consulta. E aqui a fundamentação é o artigo 240 lá do CPP. E as alíneas aqui trazem, né, sempre o fundamento. Claro, existem as alíneas coringas, que são bem genéricas, A, E e H. Então, sempre que necessário, vocês citem aí elas como fundamento. Mas se não tiver certeza, também não cite nenhuma. Tá tranquilo, só coloca lá com o artigo 240, parágrafo 1º, CPP. Professor, não vou lembrar, não consigo decorar artigo, então não decore, falar que conforme o CPP, estamos pedindo aqui a busca e apreensão, tranquilo? Mas o artigo específico lá que fundamenta a hipótese de cabimento está lá no 240 do CPP, tranquilo? Sempre lembrando novamente que a linha E e H são as linhas coringas e servem para qualquer tipo de situação. Beleza? Tranquilo? Pessoal, é aqui para mim. Vamos lá. Sair uma busca e apreensão é muito tranquilo, tá, gente? Então, assim, ela é cabível para qualquer tipo de crime, desde que tenha um fundamento. Então, você vai pedir, por exemplo, pedir uma busca e apreensão, um crime de calúnia, tem como, assim, mas não é muito usual. Geralmente são crimes um pouquinho mais graves, porque você aprendeu o que do cara? Por exemplo, uma calúnia feita pela internet. Aí tem até uma razão de ser, você pedir o celular aí do investigado para ver se realmente foi ele que fez a calúnia. Mas tem que ter uma pertinência temática, vamos dizer assim. Você tem que indicar qual a razão na investigação que levou você a pedir essa busca e apreensão lá na residência da pessoa. Por exemplo, o crime de ameaça, que é o crime também brando. Ah, a pessoa ameaçou lá com uma arma de fogo, por exemplo. Ah, então essa arma de fogo, a gente não sabe se realmente essa arma é do cara ou se ele está mandando foto da internet, né? Ou se é a arma é de outra pessoa. Então vamos lá pedir a busca e apreensão lá da arma de fogo, que foi o instrumento utilizado aí para o crime de ameaça. E se realmente tiver achado a arma ali na casa do investigado, você vai lavrar um auto de prisão em flagrante, se ele não tiver, logicamente, os documentos vinculados à arma de fogo. Se tiver os documentos vinculados, mas está usando a arma de maneira para ameaçar as pessoas, não tem problema. Você só não vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Você vai apreender a arma porque ela foi um instrumento utilizado para o crime de ameaça. Tranquilo? Você vê que às vezes o crime de instrumento, né, o crime meio aí, é mais grave, inclusive, que o crime fim, né? Porque a ameaça, a pena é bem baixa, né? E a porte ou posse de arma de fogo tem a pena maior do que o crime de ameaça, entendeu? Então, basicamente é isso aí. Então, você vai identificar na sua peça a razão pela qual você está pedindo a busca e apreensão. Tem que ter alguma informação que indique que naquela casa, daquela pessoa, tem algum objeto material do crime, um documento, alguma coisa probatória para a investigação andar. Tranquilo? Geralmente, gente, geralmente não, quase sempre a gente busca e apreende o celular do investigado, porque é sim o objeto que tem mais informações do investigado, com certeza. Tranquilo? Beleza? Seguindo aí.
Ah, professor, você não vai falar que estão aqui da autorização lá do Marco Civil da Internet para o acesso ao celular? Não vou porque não está no edital, né? Se o Marco Civil da Internet não está no edital, ele não pode ser cobrado na prova da Polícia Federal. Beleza? A questão do escritório de advocacia. Bom, o escritório dos advogados, eles têm uma proteção especial do Estatuto da Ordem. Então, eles têm a proteção especial. A questão de proteção da defesa, né? Então, os advogados têm o direito aí, assegurados a garantia da inviolabilidade do escritório. O local de trabalho pode ser uma casa que funciona como um escritório, tá? Bem como de seus instrumentos de trabalho, inclusive o celular do advogado. De sua correspondência, telefone telemática, então aqui estaria o celular aqui inserido, né? Conversa do WhatsApp, desde que relativas ao exercício da advocacia. Perceba que essa aqui é a exceção. Então aqui, a proteção em relação ao ofício do advogado. Ofício. Trabalho dele, né? Nossa, ofício aqui. É só o trabalho do advogado. Mas, se você, lá durante a narrativa denunciada, identificou que o advogado está trabalhando para o crime, no sentido de estar praticando delitos, está ajudando a ocultar, por exemplo, o dinheiro lá que foi furtado, está usando a conta dele pessoal para receber dinheiro do tráfico de drogas, enfim, está realmente praticando delito, ele é investigado, não tem problema, você pode pedir a prisão também, né? A prisão e a busca no escritório do advogado, desde que você informe ao juiz que se trata aí de um escritório de advocacia e que será também oficiado ao AB para mandar um representante que irá acompanhar aí a busca durante a diligência, tranquilo? Veja, pessoas, que é para acompanhar o representante da ordem, ele não fica lá com o delegado lá dando palpite se é para aprender ou não. E pode, inclusive, filmar a diligência, se ele quiser, tranquilo. Mas o que vai aprender ou não, cabe ao delegado. Ah, professor, o delegado se excedeu lá e aprendeu algo que não poderia aprender. Qual é o caminho? Anulação da prova, no judiciário, né? Pode até, inclusive, levar a corregedoria, se quiser, né? Mas não pode advogado dando palpite lá na apreensão. Quem vai decidir se aprender ou não é o delegado de polícia, tranquilo? Às vezes é complicado, tá, gente? Às vezes o advogado, ali, o representante da OAB, ele quer se exceder. E pode até questionar ali. Mas não é ele que determina o que vai aprender ou não. Ele está para só acompanhar. Para que ele tenha para que o advogado, que foi alvo de busca, tenha ali um apoio da OAB para acompanhar a diligência. Então, fazer realmente a fiscalização por meio de filmagem, como testemunha da situação. Não para ir se intrometer na diligência, tranquilo? Basicamente é isso. Então, quando for, se na sua peça quer denunciar de um advogado, pode pedir a busca e apreensão no escritório tranquilamente, desde que você informe ao juiz que é um escritório de advocacia e que está aí também atuando na prática delitiva. Ou seja, ele é um investigado. Tranquilo? Beleza? Seguindo aí. E tá aí o enunciado. Então, os senhores vão ler o enunciado, tá? Tranquilamente. Vão tirar a foto aí e vão escrever, né? A letra bonitinha, igual do professor, para daqui a pouco a gente corrigir junto. Tranquilo? Pessoal, então já voltamos aí. Façam essa peça com caneta e papel. Pessoal, já disse 1000 vezes, até você tomar coragem e vergonha na cara, comprar um papel amasso lá na papelaria que nem existe mais, né? Ou imprimir lá no site do CESP uma folha de resposta para você treinar a sua redaçãozinha, tal qual será no dia da prova. Beleza, pessoal? Já voltamos aí. Não esquente, não.